Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana a gente vai receber o Roberto Barros. Para quem acompanha aqui sabe, nós já recebemos ele uns 2 meses atrás e ele está de volta aqui para a gente ter mais um papo sobre geopolítica, que desde lá muita coisa mudou. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Beto? É um prazer estar aqui novamente e vamos falar dessa situação do mundo que está bem caótico, né? Pô, legal, começa atualizando a gente, o que são essas tarifas que o Trump está colocando em todo mundo? Então, conforme a gente falou já da outra vez, mais do que nunca a palavra geopolítica está em voga. Sim. Né? Desde que o Trump assumiu, as bolsas americanas já perderam quase 10 trilhões de dólares Caramba. de valor. Isso significa mais ou menos 5 PIBs do Brasil. Tá? Caramba. E o que acontece? Vamos contextualizar um pouco por que o Trump está impondo tarifas no mundo inteiro. Né? Parece uma coisa simples, mas ela vem desde o acordo feito em 1944 no hotel Bretton Woods, em New Hampshire, onde eles criaram o novo sistema financeiro mundial. Né? Esse sistema era baseado em ouro, uma onça Troy, que são aproximadamente uns 28 gramas de ouro, tá? 35 dólares valeria uma onça Troy. É a medida do ouro? A onça Troy é uma unidade de medida, tá, né? Entendeu? Que muito usada no mundo todo até hoje. Sim. E o que acontece? A partir daí, uma onça Troy, 35 dólares, só para a gente ter uma noção. Hoje, uma onça Troy está 3.100 dólares. Caramba. Esse tempo. E a partir daí, todas as outras moedas teriam uma base de comparação com o dólar, e o comércio mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, fluiu como nunca, graças a essa base. Isso perdurou durante muitos anos. E lá em 1971, também de forma unilateral, os Estados Unidos acabaram com o chamado padrão ouro. E logo depois implantaram outra coisa chamada petrodólar. O petrodólar não durou muito, oficialmente ele existe até hoje, mas não durou muito, e hoje o dólar é uma moeda fiduciária simples. Que não tem lastro, né? Que não tem nenhum lastro real. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, durante todo esse período, e a gente pode aí colocar pelo menos uns 40, 50 anos, ele vem usando uma política comercial em que ele tem constantes déficits comerciais. Ou seja, ele vende, ano passado vendeu 150 bilhões de dólares para a China, comprou 400 e tantos bilhões. Sim. Ele vendeu para a Europa tanto, sempre déficits. E esses déficits foram se acumulando e eles inventaram alguns artifícios internos. Tudo bem, eu tenho déficit com a China compra títulos americanos. Né? A China até pouco tempo tinha 1 trilhão de dólares em papéis americanos. E o que aconteceu? Por outro lado, os Estados Unidos, com toda a gastança, eles falam tanto em neoliberalismo, mas eles gastam como nunca. Só no mês de fevereiro deste ano, com Elon Musk cortando tudo, eles tiveram um déficit de 300 bilhões de dólares, só em fevereiro deste ano. 300 bilhões? Bilhões de dólares. Portanto, os Estados Unidos chegou a um momento em que ele tem um déficit comercial, ou seja, o que ele vende para os países e o que ele compra é uma conta extremamente negativa. O endividamento americano ele é completamente explosivo, ele deve se aproximar esse ano em 37 trilhões, com T Caramba. de tatu, de dólares, que é impagável. Então, quando o Trump assume e vê essa situação, ele resolve que alguma coisa tem que ser feita. Bom, primeira coisa que tem que ser feita, eu tenho um déficit muito grande com a China, eu tenho um déficit muito grande com o Canadá e eu tenho um déficit muito grande com o México. Vamos lembrar que há 30 anos, 25 anos atrás, as empresas americanas pularam a fronteira, pularam o Rio Grande e foram produzir no México.
né? E exportam para os Estados Unidos. O Canadá é a mesma coisa. Então, ele quer acabar com tudo isso com 40, 50, 60 anos de erros de uma vez só. Através das taxas? Através dessas taxas. Sim. E esse é um problema muito grande. Ou seja, nós temos que entender, tá, que o Trump ele está tentando acertar. Não quer dizer que ele vá acertar. Sim. Tá? Porque, obviamente, né, os Estados Unidos não têm o mesmo poder que tinha há 30 anos, Sim. há 50 anos. Tá? Então, é muito importante entender o contexto. Sim. Quais que foram as principais taxas que os Estados Unidos colocou? Ele, de cara, ele pegou os dois vizinhos onde... Porque vamos entender, os três países onde os Estados Unidos têm a maior comércio, Canadá, México e China. Sim. Tá? Isso muda ao longo do tempo. A China era o terceiro, já está assumindo o segundo. Então ele colocou uma taxa de 25% no Canadá e no México. De cara, esses países reagiram, a reação canadense foi muito forte, né? Inclusive alguns governadores locais reagiram de forma forte, e a China, que ele já tinha colocado algumas taxas, ele começou a aumentar essas taxas. Tá? Então, a taxa, até ontem à tarde, tá? Estamos aí em início de abril, ela já estava em 125%, mais 20% por causa das exportações do fentanil. Tá? Então, 145% são as taxas hoje. Pode ser que amanhã sejam outras, tá? Contra a China. E a China está revidando, está fazendo a reciprocidade, né? Sem dúvida. A China, vamos entender, os Estados Unidos, ele tem de existência há menos de 500 anos. A China unida tem 2.300 anos, mas ela existe como base da atual China há pelo menos 4.000 anos. Então, são 4.000 anos de trocas comerciais, enfim, de política com outros países. Então, eles são muito experientes. E hoje eles se sentem fortes suficientes de, ok, você colocou a taxa, eu vou colocar uma taxa igual. Onde isso vai parar, ninguém sabe, tá? O Brasil foi prejudicado também? Eu preferia falar primeiro, Beto, das consequências globais dessas taxas, para a gente não sair do assunto, tá? Imagina o seguinte, a China exporta 400 e tantos bilhões para os Estados Unidos. E se nós olharmos aqui, nós estamos nos estúdios do Canal 25 Jundiaí, quase tudo que temos aqui vem da China. Você imagina que amanhã essas mesmas coisas estão 145% mais caras nos Estados Unidos. Os Estados Unidos importa 9% das importações americanas da China no passado foram celulares. Esse celular vai estar 145% mais caro. Aí você vai pensar, mas a Apple, que produz nos Estados Unidos, vai se dar bem. Não, porque ela monta a maior parte dos produtos dela também na China. Então, as consequências vão ser, e já estão sendo, muito graves. Por sorte, o Trump recuou, deixou as tarifas para a China, mas recuou das tarifas dos outros países por 90 dias. E vamos lembrar que o Trump, desde novo, ele teve um guru que dizia para ele o seguinte: primeiro você dá a pancada, depois você negocia. Sim. E o Trump acha que ele é forte o suficiente, que os americanos ainda são fortes o suficiente, que ele pode gerar toda essa situação e depois negociar. E os chineses não. Ok, muito simplesmente, isso é ruim, mas você me deu uma taxa de 80, eu te dou 80, 125, 125, 145, 145, tá? Sim. Então, nós temos que entender que isso tudo vai trazer uma consequência para o mundo gigantesca. Qual que é a primeira consequência e óbvia, tá? A primeira consequência é que os preços vão subir. Vão.
Todos os governos têm um receituário para quando os preços sobem. Qual que é? Aumentar os juros. Aumenta os juros, qual a consequência? A atividade econômica cai, gera desemprego, desemprego gera inadimplência e a economia entra numa espiral crise econômica muito ruim. Outra coisa, as cadeias econômicas são feitas ao longo de muito tempo. Você decidir que algumas coisas vão ser feitas agora, a partir de agora nos Estados Unidos, isso requer um tempo muito grande. Tá? Então, basicamente, nós vamos ver pela frente um aumento muito grande da inflação, uma recessão mundial dada quase como certa por todos. Tá? Legal. Então, as consequências vão ser muito graves. Legal. Antes da gente seguir aqui com o nosso podcast, pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto, sua empresa aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está entrevistando o Roberto Barros. Ele já está aqui no nosso podcast pela segunda vez, sempre atualizando a gente das mudanças geopolíticas no mundo. A gente estava falando das tarifas do Trump, né? Você falou do impacto global. Dá alguns exemplos de como o mundo é impactado com essas tarifas? Boa pergunta, Beto. Vamos pegar uma empresa muito famosa de uma pessoa que é hoje um cara que o mundo inteiro fala. Vamos falar da Tesla, do Elon Musk, tá? A Tesla é o maior fabricante de carros elétricos dos Estados Unidos e até pouco tempo era o maior do mundo. Agora está sendo passado pela BYD. Só que com detalhe, a Tesla traz o seu componente principal. O componente principal de um carro elétrico é a sua bateria. Ela varia de 35% a 60% do custo de um carro. Só que 3% das importações americanas em 2024 da China são baterias. O que acontece? As baterias da Tesla montada nos Estados Unidos, elas vêm da China. O que acontece? A Tesla, em função de 1000 coisas que todo mundo acompanha, a Tesla vem perdendo valores de mercado seguidamente. E agora, com essa taxação, a bateria que a Tesla importa da China, ela acabou de ficar 145% mais cara. Sim. Isso significa, vamos pegar de 35% a 60%, 40% de um carro seja a bateria. 40% de 145 vai dar aproximadamente aí 57%, 58% de aumento no preço do carro. Ele vai passar a ser ter esse peso no custo do carro.
Então, uma empresa muito simbólica para os Estados Unidos, e hoje o homem forte do governo, que aliás está prestes a cair, hein? O Elon Musk, ele vai ter os seus negócios totalmente impactados, ou seja, ele vai perder competitividade. E com detalhe, mas aí o Trump vai impedir a entrada da BYD ou enfim, qualquer empresa chinesa. O que vai acontecer? O consumidor americano vai pagar 40%, 50%, 60% mais caro de um carro. Sim. Isso é uma inflação, isso é uma perda de poder aquisitivo. Isso é um problema sério. E é um problema simples e direto. Agora, imagina que todas as cadeias produtivas vão ser afetadas. Todas. E, obviamente, a primeira coisa que o empresário faz, e ele tem obrigação de fazer, é repassar seus custos para os consumidores. Desde que tenha consumidores. O grande problema é que isso também vai gerar uma recessão mundial, porque a China vai vender menos para os Estados Unidos, consequentemente vai comprar menos da Rússia, ou quiçá menos do Brasil, os Estados Unidos vai comprar menos do Brasil, e assim se forma uma recessão mundial, por causa de uma decisão unilateral do Trump em cima de um economista sem nenhuma projeção, chamado Peter Navarro. Tá? Essas ideias das taxações vêm desse Peter Navarro, que foi chamado de idiota pelo próprio Elon Musk, presidente do JP Morgan, que nunca se pronunciou há 2 dias atrás, dizendo que isso é uma das coisas mais imbecis que ele viu na vida. Ontem, uma sociedade privada extremamente conservadora falou: o Trump é um imbecil em economia, porque todos eles estão assim, de forma clara, vendo a consequência disso tudo. Eu insisto, por outro lado, é óbvio que o Trump está tentando fazer alguma coisa para manter o MAGA, né? Make America Great Again. Né? Mas começamos a duvidar, em função de uma reação tão forte, se isso vai dar certo ou não. Você ia falar no bloco anterior também do Brasil. O Brasil é atingido com tudo isso? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Obviamente, se acontecer uma recessão global, o Brasil é impactado, como todos os países do mundo serão. Por outro lado, o Canadá foi taxado em 25% e o Brasil foi em 10%. Um dos produtos que nós mais exportamos para os Estados Unidos, assim, industriais, não agrícolas, né, é o aço. E o Canadá também. Nosso aço perdeu competitividade. O problema é que meu concorrente, o Canadá, perdeu muito mais. A China está hoje, porque isso é dinâmico, em 145%. Quando você estiver assistindo o nosso programa, pode ser que esse número seja maior ou menor, tomara. Tá? O que acontece? Tá? Ela colocou as mesmas tarifas nos Estados Unidos. É claro que ninguém hoje pode dizer com clareza, porque a coisa está sendo tão dinâmica, exatamente, ele colocou tarifas genéricas, tá? E isso vai ser afinado, olha, na verdade o produto tal vai receber tanto, etc, etc. Mas, em geral, 145%. Bom, vamos dividir o Brasil em 2 áreas bem distintas: a agricultura e a indústria. A agricultura brasileira, nós, nos últimos 30 anos, chegamos aos Estados Unidos. Só que eu sempre brinco que na chegada de Cabral ao Brasil, o escriba da esquadra, o Pero Vaz de Caminha, já escreveu uma carta que está lá em Portugal, até hoje, a carta existe. Nessa terra em se plantando tudo dá. Ou seja, o Brasil, ele tem solo em grande quantidade, ele tem água, ele tem sol, ele tem um inverno
muito leve. Então, nós temos tudo para aumentarmos nossa participação como fornecedor de produtos agrícolas para a China. Segundo componente, tá? Muito importante. Nós já falamos isso no outro. China e Estados Unidos estão em franca rota de colisão. Para quê? Quem mandará no mundo no século XXI? E nenhum país em sã consciência, e podem falar o que for dos chineses, mas não são burros, não são precipitados. Ele vai dar a segurança alimentar do seu povo para um cara que é inimigo dele. Ah, bom, a partir de hoje eu corto e não te forneço mais. Portanto, tudo isso, quem é a bola da vez para isso? É o Brasil. Porque o único país que tem uma capacidade gigantesca na área agrícola crescendo, né, é o Brasil. Nós temos escala, nós temos tecnologia, nós temos tudo. A agricultura brasileira realmente está de parabéns. Sim. Então, eu acho que, inclusive as notícias de hoje, é que a compra de soja pela China já disparou. E recentemente eu falei isso em uma outra ocasião. A segunda lugar é a indústria. Bom, vamos entender o seguinte. 145%. A BYD estava exportando carros para os Estados Unidos, tá? E o que acontece? 145%. Mas a BYD assumiu a fábrica da Ford na Bahia e se exportar do Brasil serão 10%? Serão só os 10%? Isso é uma coisa que nós temos que clarear, mas é uma oportunidade. Ou seja, do chinês vir para o Brasil, contudo, criar filiais das suas indústrias no Brasil e nós podemos exportar para os Estados Unidos com mais tranquilidade. Então o Brasil tem tudo para sair se beneficiado nisso, se nós formos inteligentes. Sim. Isso vai impactar diretamente nos negócios, nas empresas brasileiras, né? Então, todos nós seremos impactados. Todos os pequenos negócios, os funcionários que trabalham na TV, todo mundo será impactado. Por quê? Os preços vão subir no mundo todo. Tá? Isso gera inflação. Nós já temos a taxa de juros real maior do mundo. Isso já nos impede de crescer em muitas coisas. 14%, né? 14% a taxa básica, uma inflação de 4,5%, ou seja, temos 9,5%, 10% de taxa real, de juros, quando no mundo todo é 1%, 2% a taxa real, ou seja, juros menos a inflação. Então, isso tudo deve impactar, porque também as importações brasileiras vão ser impactadas. E também a comida, a carne, a China, etc., eles vão comprar mais do Brasil e não dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Eu vou ter um cliente me pagando em dólar, tá? E, obviamente, eu vou vender lá para fora, não vou vender, eu vou diminuir a oferta no mercado nacional. Então, lei da oferta e da procura básica. Os preços devem subir. Então, as consequências são inúmeras em todas as áreas econômicas e a gente não sabe ainda até onde vão chegar. Tá? E a gente tem que estar muito atento para encerrar, Beto. Se os Estados Unidos vierem a atacar o Irã, que eles estão programando nos próximos meses, o preço do petróleo de imediato dobra. Sim. É uma consequência fatal para todo o tecido econômico mundial. Muito interessante. Roberto, mas muito obrigado aqui pela sua segunda participação no nosso podcast, sempre atualizando a gente das mudanças geopolíticas do mundo, tá? Muito obrigado. Beto, a gente teria muito mais coisa para falar desse momento. Sim. Né? Vamos próxima. Não, vai ser um prazer. Tem muita coisa acontecendo no mundo que vai impactar diretamente o nosso pequeno comerciante, o funcionário da TV, etc, etc, de um jeito ou de outro. Toda essa loucura que o mundo está. E vamos, tendo outra ocasião, vamos chegar mais nesses detalhes. As portas aqui estão sempre abertas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje. Quero lembrar vocês, se você quer anunciar seu produto, sua marca, aqui no nosso podcast, entre em contato conosco.
Nosso número tá sempre aqui na tela. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!